Ciao, buonasera a tutti, benvenuti ragazzi, benvenuti a questa lezione di italiano. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal, que é paquera na Itália. Eu recebo muitas mensagens de alunos que estão conhecendo os italianos, estão paquerando. E aí, esses alunos querem saber as palavras que são usadas para paquerar, para falar que gosta, etc. Então, hoje a gente vai começar com o áudio que eu enviei ontem. O áudio é uma situação de paquera. E na próxima aula eu vou fazer as frases e as palavras relacionadas à paquera. Então próxima aula vai estar muito legal. E como que fala, né, paquera em italiano? Corteggiare, fare la corte, que é, né, fazer um cortejo, dar uma paquerada. Flirtare, que é flirtar. E bacalhare. Bacalhare é da região onde eu morava, Pisa, daquela região ali. Eu ouvi as pessoas falando bacalhare, bacalhando. Pelo que eu pesquisei, não é da Itália inteira que eles falam essa palavra, é mais daquela região lá. Então vamos lá, eu vou colocar o áudio novamente para quem não ouviu ainda. E depois vou fazer a interpretação do texto. Então, quem gosta desse tema pode curtir. Curtir aí, pode me mandar. Quem quiser também me mandar sugestões de temas para as aulas, pode me mandar. Então, eu vou colocar o áudio. Deixa eu aumentar o volume. Pronto. Vou colocar o áudio para vocês ouvirem novamente. Luca entra in un bar del centro e vede una ragazza che conosce solo di vista. Lui pensa: che bella! Oggi devo parlare con lei. Si avvicina e dice sorridendo: ciao, ci siamo già visti qui qualche volta, vero? Lei risponde: sì, credo di sì. Io vengo spesso qui con le mie amiche. E tu? Anch'io, soprattutto quando ho una pausa dal lavoro, dice Luca. Un attimo di silenzio, poi lui continua un po' timido. Posso offrirti un caffè? Lei sorride e accetta. Volentieri, grazie. Mentre bevono il caffè, cominciano a parlare di viaggi, di musica e di cinema. Scoprono di avere molte cose in comune. A entrambi piace Roma, i film italiani e la pizza napoletana. Dopo mezz'ora Luca dice: mi piace molto parlare con te. È raro trovare qualcuno con i miei stessi interessi. Lei arrossisce leggermente e risponde: anche a me fa piacere. Sai, non parlo spesso con persone nuove, ma con te mi sento a mio agio. Luca prende coraggio e chiede: posso chiederti il numero di telefono? La ragazza ride e dice: va bene, ma solo se prometti di portarmi un giorno a mangiare una pizza. Luca, felice, risponde subito: promesso! E magari dopo la pizza possiamo fare una passeggiata per il centro. Lei sorride e dice: mi sembra una bellissima idea. Molto bene, sono tornata. Molto bene. Quanto avete capito di questo áudio? Quanto que vocês entenderam desse áudio? Com certeza, quando a gente ouve e lê, né, a legenda ao mesmo tempo, fica mais fácil. E as imagens, né, que descreve o que eles falam, fica mais fácil ainda para associar. Para ver, né? A gente consegue ver o que está ouvindo e o que está lendo. E associa também, quanto mais informações a gente tiver na hora que estiver estudando, mais fácil fica de memorizar, porque se a gente está lendo só, é só uma entrada, né? Vamos dizer. Então, a gente, quando lê, aprende de 10 a 30% do que está lendo, só lendo. Aí, quando ouve e lê ao mesmo tempo, a gente já aprende um pouco mais. Quando
ouve, lê e ainda vê a imagem, como a gente pode fazer em um filme, né, por exemplo, a gente aprende muito mais. Muito bem, muito bem. Molto bene. Agora eu vou ler o texto. Quem puder ler comigo em voz alta, leia junto comigo. E depois eu vou fazer a explicação, tá bom? Luca entra in un bar del centro e vede una ragazza che conosce solo di vista. Lui pensa: che bella, oggi devo parlare con lei. Si avvicina e dice sorridendo: Ciao, ci siamo già visti qui qualche volta, vero? Lei risponde: Sì, credo di sì. Io vengo spesso qui con le mie amiche. E tu? Anch'io, soprattutto quando ho una pausa dal lavoro, dice Luca. Un attimo di silenzio, poi lui continua un po' timido. Posso offrirti un caffè? Lei sorride e accetta. Volentieri, grazie. Mentre bevono il caffè, cominciano a parlare di viaggi, di musica e di cinema. Scoprono di avere molte cose in comune. A entrambi piace Roma, i film italiani e la pizza napoletana. Molto bene. Uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu vejo por aí, mas quem comete esse erro, na verdade, é quem não fala italiano. Luca é o nome em italiano, tem um C, nome de uma pessoa, de um homem, Luca, tem um C. Luca com 2 Cs é o nome da cidade. Na verdade, cada um põe o nome que quiser, né? Quer colocar com um C, quer colocar com 2 Cs, não é errado. Mas se for realmente o nome italiano, né? Quiser colocar o nome italiano, o nome mesmo é com um C. E quando vocês virem por aí escrito Luca e Luca com 2 Cs, Luca é a cidade e Luca é o nome. É igual Giovanni e Giovanni. Giovanni com 2 N's é o nome, né? Giovanni, a gente fala Giovanni. E Giovanni com um N só significa jovem em italiano. Tem muitas pegadinhas, né? De nomes italianos quando muda aqui pro Brasil, né? Mas é só para não confundir, para vocês não confundirem quando estiverem lendo alguma coisa, né? É Luca, o nome é Luca, a cidade. A cidade tem 2 Cs. Então, Luca, um homem, entra em um bar del centro. Aqui acho que deu para entender, né? E vede una ragazza. Ragazza pode ser uma moça ou, aqui no caso é uma moça, né? Vede una ragazza, uma moça jovem. Mas se eles já se conhecessem e tivessem um relacionamento, amanhã eu vou falar sobre isso. Ragazza significa namorada, também, ou noiva, ragazza. Che conosce solo di vista, conosce, verbo conoscere, que é conhecer. Lui pensa che bella. Hoje devo parlare con lei. Parlare, verbo falar. Lei, ela. Aqui tá fácil, né? Tá bem fácil esse texto. Se avvicina. Avvicina vem de vicino, né? Vizinho. Então, ele se avizinha, ele se aproxima e dice sorridendo. E dice, tá bom? É o verbo dizer, dire, dice. Ciao, ci siamo. O ci significa nos. Nós ci siamo visti. Esse é o verbo. Siamo visti, passado próximo. Nós, e o já, que tá no meio, né? Já. Se siamo già visti, nós já nos vimos. Se a gente for traduzir, ao pé da letra fica estranho, por isso que vocês precisam conhecer os verbos no passado próximo para entender que eles são formados por 2 verbos. Então, siamo visti e o já tá no meio. Podia estar o mai também,
geralmente mai, que é nunca, fica no meio do verbo. Então, nós já nos vimos. Qui, aqui, qualquer volta. Volta significa vez, né? Significa volta mesmo, de dar a volta. E vez, né? Due. Lei risponde. Sì, credo di sì. Credo, verbo credere, verbo crer, né? Acreditar. Então, acredito que sim. Io vengo, verbo venire, vir. Io vengo spesso. Spesso é com frequência. Qui con le mie amiche. Então, com as minhas amigas. Le mie amiche é plural, as minhas amigas. E tu? E você? Anch'io. Anch'io é eu também, né? Anche io. Como em italiano, né? Duas vogais eles abreviam, colocam um apóstrofo, fica anch'io. Soprattutto, acima de tudo, quando ho na pausa da lavoro. Quando tenho, ho, verbo avere, que é o verbo ter, quando ho na pausa da lavoro. Dice Luca. Um attimo di silenzio. Attimo significa um momento. Então, um momento de silêncio. Poi, depois, lui continua um pouco tímido. Então, ele continua um pouco tímido, né? Posso offrirti um café? Offrirti. Verbo offrire, que é oferecer. Então, posso te oferecer um café? Na Itália, eles têm esse hábito, né? De convidam uma pessoa para tomar o café e eles pagam. Eles fazem essa gentileza de pagar o café de quem eles convidam. Lei sorride e accetta, né? Accetta, verbo accettare, aceitar. Volentieri, grazie. O que é volentieri? O volentieri é como se ela falasse, com prazer, com muito gosto, sim, aceito demais. Volentieri. Grazie. Gente, acho que essa é a palavra mais usada, né? Uma das palavras mais usadas na Itália, que é obrigado. E eu acho que essa é a palavra uma das palavras que as pessoas mais erram. Grazie. Sempre vai terminar com E no final. Não é gracia, não é gracie, não é gratie. Grazie. O Z com som de pizza. Não é gracia. Eu ouço muita gente falando grazie. É porque confunde mesmo, né, na hora de falar. Gente, grazie. Grazie sempre. E outra, eu sei como que é, porque eu também já confundi muito. Como plural também, né? De grazie, às vezes a pessoa acaba falando grazie, obrigados, no plural mesmo, grazie, graças. Então, para vocês não confundirem, porque, nossa, eu ouço muito, 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 muito. Falando grazie, 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 grazie. Muito. Mentre bevono il caffè. Então, mentre, enquanto. Quanto bebem o café, cominciano a parlare. Então, começam a falar de viagem. Viagem é plural de viaggio, viagens. Música e cinema. Ó, a pronúncia, hein? Cinema, não cinema. Cinema. Scoprono, verbo scoprire, que é o verbo descobrir, di avere molte cose in comune, que deu para entender, né? De ter muitas coisas em comum. A entrambi é ambos. A ambos piace Roma, gostam, né? Agrada Roma. E filme italiani, então os filmes, aqui é plural, filme é uma palavra em inglês, então não tem plural, tá vendo? Termina até com M. Então, i film italiani, os filmes italianos. E la pizza napoletana. Pizza. Essa ninguém erra, né? Mas esse som de pizza que vocês precisam pegar como exemplo para falar todas as palavras com Z. Ragazza, né? Todas as palavras com Z aqui, não tô vendo. Zio, zebra, zanzara, tudo que tiver Z
tem o som de pizza. Dopo mezz'ora, Luca dice: Mi piace molto parlare con te. È raro trovare qualcuno coi miei stessi interessi. Lei arrossisce leggermente e risponde: Anche a me fa piacere. Sai, non parlo spesso con persone nuove, ma con te mi sento a mio agio. Luca prende coraggio e chiede: Posso chiederti il numero di telefono? La ragazza ride e dice: Va bene, ma solo se prometti di portarmi un giorno a mangiare una pizza. Luca felice risponde subito: Promesso! E magari dopo la pizza possiamo fare una passeggiata per il centro. Lei sorride e dice: Mi sembra una bellissima idea. Muito bene. Daqui, ó, dopo mezz'ora. Ó, o som da pizza. Mezz'ora, né? Meia hora. Então, mezzo, né? Metade e hora. Hora, então, mezzo, como termina com o, eles abreviam para não ficar mezzo ora, né? Repetir o o. Mezz'ora, uma palavra só. Mi piace molto, mi piace, né? A tradução ao pé da letra é me agrada, mas a gente traduz como eu gosto, né? Eu gostei, eu gosto muito de falar com você. É raro trovare é verbo encontrar, alguém, qualcuno, né? Com i miei stessi interessi, com stessi mesmo, stessi na verdade é plural, né? Stessi, plural de stesso, mesmos interesses. Lei arrossisce. Arrossisce é rosso, é a cor vermelha. Então, arrossisce vem de rosso. Ela fica vermelhinha, né? Rossi, né? Rosso, rossisce. A pronúncia aqui é complicada, né? R2S, SC tem som de che, arrossisce. Leggermente, né? Ligeiramente responde. Anche a me, anche significa também, também a mim fa piacere, né? Então me faz prazer a mim também. Sai verbo sapere, saber, sai, então sabe. Non parlo, né? Não falo spesso, com frequência, com persone nuove, com pessoas, é plural, novas. Ma con te mi sento a mio agio. Sentire a mio agio. Essa expressão italiana quer dizer eu me sinto à vontade, me sinto a mio agio. Lui se sente al suo agio, né? Quem se sente ao agio tá querendo dizer que se sente à vontade, é uma expressão italiana. Quando você tiver à vontade, você fala me sento a mio agio. Luca prende coragem e chiede: Posso chiederti? Chiedere, o verbo é pedir, né? Posso chiederti, posso te pedir, número de telefono, não telefono, telefono. La ragazza ride e dice: Va bene, ma solo se prometti, né? Só se prometer, di portarmi, portare é de levar. Então, de me levar, o mi, né? Me levar, reflexivo, um giorno a mangiare una pizza. Ontem na aula teve uma história engraçada de mangiare. Mangiare, de comer, escreve com G, mangiare. E tem um verbo que é o verbo mandare, com D, que escreve mandiare. Mas a pronúncia é mandiare, não mangiare. O verbo mandar é com D. Bom, na aula de ontem tinha uma palavra escrito mangiamo, de comer, e mandiamo. Noi mandiamo, nós mandamos, nós enviamos. E aí a aluna confundiu e leu mangiamo, porque a gente tem o som de D, né? Com di, mas em italiano é di.
Então, olha como a pronúncia é muito importante vocês memorizarem. Eu fico pegando no pé da pronúncia, mas é muito importante. Porque ao invés dela ler mandiamo, ela leu mangiamo. E aí a frase perdeu o sentido. Eu não lembro como que era a frase, mas aí a frase acabou perdendo o sentido. O italiano vai falar, uai, você enviou ou você comeu? Mandiamo um livro. Mangiamo um livro, né? Comi um livro ou enviei o livro? Então, precisa prestar muita atenção na pronúncia. Então, portarmi un giorno a mangiare una pizza, comer uma pizza. Luca Felice risponde subito. Subito é rapidamente. Promesso, prometido, né? E magari é uma expressão italiana, significa talvez, ou tomara, eu traduzo como tomara. E magari, e talvez, né? Ou tomara, dopo la pizza, depois da pizza, possiamo fare una passeggiata. Então, podemos fazer uma caminhada, né? Passeggiata, um passeio per il centro. Lei sorride e dice, mi sembra o verbo sembrare, parecer, me parece, é uma belíssima ideia. Molto bene. Ragazzi, domani eu vou fazer aula do vocabulário das palavras sobre paquera, palavras e frases sobre paquera. Vai ser muito legal. E eu espero vocês aqui na aula amanhã. Va bene? Alle 20 ore, às 8 horas, a aula começa. Certo, ragazzi? Allora, un bacione a tutti. Ci vediamo domani. Ciao! A Mariana é muito simpática, a gente aprende italiano fácil, porque ela ensina com amor, com dedicação. E depois, hoje, todo esse pessoal animado, dançamos agora no final. Nossa, dá uma energia gostosa. Esse é o terceiro encontro do qual eu estou participando, mas este de hoje foi muito dinâmico, lindo, a interação com todos os alunos. E isso foi incrível, porque não é só a questão de uma língua italiana, aprender um novo idioma, é a relação de interpessoalidade, ou seja, conhecer novas pessoas com novas ideias. Estava me faltando essa experiência do italiano e fui muito feliz na escolha, porque o curso de Mariana é muito bom. A gente vive, vamos dizer, a prática do italiano. Estou muito feliz de estar praticando a língua italiana. Quero muito conhecer a Itália com o grupo em setembro. Essa amizade que a gente vai levar para a vida inteira, né? Não é só para uma viagem, é para a vida inteira. Tá dando até dozinha de eu estar indo embora agora. A expectativa que eu tinha em relação ao evento foi superior àquilo que eu pensava, então valeu muito a pena. Estou muito feliz de ter conhecido gente nova, mas principalmente feliz por ter conhecido pessoalmente a Mariana, uma pessoa incrível que se dispôs não só a simplesmente ensinar italiano, mas colocar nos nossos corações o amor pela Itália, o amor verdadeiro, como se italianos fôssemos.